trazer uma mensagem ao coração da igreja nesta manhã. Eu quero falar do estado do mundo, mas nós como igreja, como devemos nos comportar perante as coisas que estão acontecendo, que têm acontecido neste mundo. Foi comemorado essa semana o Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, o número de feminicídios tem crescido de uma maneira assustadora. E também, infelizmente, foi aprovado na Constituição Francesa o direito do aborto, que na verdade é um assassinato. É você matar um ser vivo, criado por Deus. Mas houve uma comemoração, não é? É o que está acontecendo no mundo. E a tendência não é melhorar. Essa é a palavra. Não vai melhorar, vai piorar. Mas nós temos que ter a certeza que, melhorando, piorando, o nosso Senhor Jesus vai estar comigo e com você. Ele fala que estaria conosco, né, lá em Mateus 28, no versículo 20, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, isso é que importa para mim e para você. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. E fique de pé mais uma vez. Livro de Apocalipse, capítulo de número 14. Fala do Cordeiro e seus gemidos no Monte Sião. Aí está falando de coisas que irão acontecer, ou que iriam acontecer. E diz aqui: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São eles os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Querido Deus, te louvamos e te bendizemos pela leitura da tua palavra. E aqui estamos mais uma vez para ouvir, para aprender. Fale aos nossos corações, nos ajudando, Deus amado, nesse entendimento. Como teu arauto, eu me coloco nessa brecha, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui. Mas tudo que eu falar, tudo que eu fizer, seja para a honra e glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém? Amém. Louvado, se podem sentar. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A missão da igreja, queridos irmãos, que somos nós, é de se apegar à verdade. A verdade é essa, pastor. Está registrado em João, no capítulo 14, 6, quando Jesus falou para os seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai ver isso depois lá em João 14, 6. Jesus é a nossa verdade. Jesus é o Verbo que desceu do céu. Verbo quer dizer palavra. Ele veio. Então a missão da igreja é pregar a Cristo em primeiro lugar. É falar de Jesus onde quer que estejamos. Se você tem funcionário, é falar para os seus funcionários, se você puder fazer isso. Ou se você é funcionário, falar para o seu patrão, para a sua patroa, dentro de um contexto, na permissão dele. Você não vai obrigar ele ou a ela a ouvir, se ele não quiser ouvir. Esse é o nosso papel como igreja, anunciar Cristo. Foi o que os discípulos fizeram pós volta de Jesus aos céus. Deram continuidade àquilo que Jesus havia lhes ensinado. A missão da igreja é dar
testemunho de Cristo. E nós temos que entender que a agenda da igreja não é a agenda do mundo. A agenda do mundo foi o que aconteceu no mês passado, carnaval no Brasil inteiro. Essa conta vai chegar, se não está chegando. Agora está vendo que está uma epidemia de dengue aí. Mas a conta chega um dia. Aquelas pessoas que zombaram de Deus, que fizeram tantas coisas e falaram tantas coisas em termos de blasfêmia, em termos de imoralidade. A conta chega uma hora. Ela vai chegar. Tem um hospital, que eu já fiz visita algumas vezes, lá na Tijuca, na verdade ali é mais no Maracanã, que é o hospital de referência do Vira HIV, o Hospital Grafeguili, eu sei que alguns conhecem, na rua Maria de Barros. Você chega lá para fazer visita, você vê um número assim assustador de adolescentes e jovens que estão no terminal do Vira HIV. E eu me lembro quando eu trabalhava naquela região da Tijuca, principalmente na parte da noite, e via aqueles bares lotados de jovens. E ali rolava de tudo, como hoje também. Não somente bebidas, mas tóxicos, maconha, cocaína, né? E eu passava ali e ficava pensando, meu Deus, jovens bonitas, meninas bonitas, meninos, né? Teve um que uma vez, subindo ali, você conhece aquela região ali da Ponte do Bonfim, chegando lá na usina, eu trabalhava naquela região. O rapaz saiu dessa farra, dessa bagunça, né? Com a moto, essas motos possantes, com a menina na garupa, ele entrou na curva, desde que ele veio, entrou na curva. Derrapou e entrou embaixo do ônibus, bateu embaixo do ônibus, pegou fogo até na frente do ônibus. Tanto ele como a menina morreram carbonizados. Mas tinham saído lá daquela balada. E é isso que acontece, que a Bíblia fala no livro de Romanos 6:23, não é? Que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então a igreja do Senhor, ela tem que fazer a diferença. Então não importa quem vai ser o próximo presidente, o próximo governador, o próximo prefeito, importa sim o que vamos ser como igreja de Cristo. Eu queria que você voltasse um pouquinho aí. Eu vou voltar aí no Apocalipse, voltar um pouquinho aqui no livro de Tiago. Está aí perto. Fica depois do livro de Hebreus. Tiago capítulo 1. É a partir do versículo de número 27. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado de quê? Do mundo. Essa é a verdadeira religião. É isso aqui que a Bíblia nos ensina e que nos manda fazer. Voltando para o texto, aqui fala, no versículo 2, quando ele diz, lá em Apocalipse 14:2, ouviu uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, como a voz que eu vi era como de arpista. O arpista é aquele que tocava harpa, o guitarrista toca guitarra, o contrabaixista contrabaixo, o baterista a bateria, o arpista é aquele que toca a harpa, tocava a harpa, né? E aqui diz: entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E aqui fala no versículo 4: são estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. O que é isso? Casto. Pureza sexual. Para ser uma pessoa casta, a pessoa deve ser moralmente limpa em pensamentos, palavras e atos. Significa não ter nenhuma relação sexual antes do casamento. Então esses 144 mil foram essas pessoas que Deus separou e Deus escolheu para essa finalidade aqui. Nós, como igreja, como servo de Deus, que de repente não estamos enquadrados nessa condição, devemos buscar isso.
Devemos fazer o que Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Devemos buscar de uma maneira ardente fazer a vontade do Senhor e desejar praticar aquilo que Ele tem nos ensinado. A grande obra da igreja, meus irmãos, ela é pequena. Eu fico bem preocupado quando eu escuto alguém falar: fulano é um grande servo de Deus. Queridos, não existe grande servo de Deus, existe servo. Grande só Jesus. Porque as pessoas começam a exaltar o homem, colocar ele no patamar acima dos demais. Todo mundo é igual perante o Senhor. E para cada um Deus deu uma missão. Todos nós, Deus concedeu uma missão. É só ver lá no livro de 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, quando fala dos dons espirituais e daquelas pessoas que Deus estabeleceu. Uns para profetas, outros para mestres, né? E assim por diante, outros para evangelistas, cada um dentro do seu quadrado. Mas perante Deus, todos são iguais. O ministério de João Batista foi o menor ministério na terra de todos os profetas, que é chamado de profetas menores. O que Jesus fala de João Batista? Nenhum profeta nascido de mulher foi maior que João Batista. 6 meses de ministério, não fez uma oração para alguém ser curado, ninguém foi, também a missão dele não era essa. Qual era a missão de João Batista? Pregar arrependimento. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Preparar um caminho para o Senhor. E Jesus fala isso: nenhum profeta nascido de mulher foi maior que ele. Então colocou todo mundo no mesmo patamar. E tem muito cuidado quando fulano é um grande, começa a exaltar. Fulano aí, todo mundo é servo. Somos apenas ferramentas que Deus usa. Ponto. E a condição que Ele vai nos dar depois é por conta dele. Aí já numa outra esfera da eternidade. Porque a igreja é o pivô da história. Tenho dito, já falei muitas vezes, esse mundo, queridos irmãos, ele está funcionando por causa da igreja. A igreja do Senhor. Enquanto nós estivermos com nossos pés neste mundo, vai vir catástrofe, vai vir tanta coisa, mas ainda não é o fim. O dia que a igreja sair daqui, o dia que Deus nos resgatar e nos tirar desse mundo, aí sim virá o fim. Enquanto estivermos aqui, não virá o fim. Enquanto o anjo foi lá em Sodoma e Gomorra e não tirou Ló e a sua família de lá, não aconteceu nada. Mas após a saída dele, com a sua esposa e com as suas 2 filhas, aí Deus mandou fogo e destruiu aquelas cidades. Porque havia uma intercessão do tio chamado, ainda não era Abraão, era Abrão, tio de Ló. Se houver 50 justos, se houver 45, ele foi abaixando. Então, enquanto nós estivermos aqui, esse mundo vai de mal a pior, mas ainda não é o fim. Ainda vai ter muita coisa para acontecer. Então, como eu falei, o mundo está funcionando ainda por causa da igreja. Nós, queridos irmãos, temos que buscar o aperfeiçoamento. E o que importa é como nós nos comportamos como cristãos, como vemos aqui no livro de Tiago. Nós temos união da tribo de Judá, Cristo, Cordeiro de Deus, que continua ainda pelejando por nós. Existe uma ideia errônea que diz que quanto maior, melhor. Eu penso ao contrário. Penso que quanto mais fé em Cristo Jesus, melhor. Não é a quantidade que vai valer a pena, é a qualidade da vida dos cristãos, através do seu testemunho, através do que ele fala, do que ele pensa, do que ele faz. É o testemunho, é onde ele vai estar. E muitas vezes não queremos estar onde Deus nos manda ir. Algum tempo atrás, alguém veio me procurar pedindo para orar, porque lá no trabalho onde estava, eu tirava o pão de cada dia, era um lugar muito difícil. As pessoas eram pessoas das trevas, eram pessoas que não respeitavam, eram pessoas que caçoavam,
que era para que eu ajudasse a oração para Deus colocar, ou pudesse ir para um lugar melhor de trabalho. Foi lá que Deus quer que você fique. É lá no meio das trevas. Porque você é a luz, e a luz tem que brilhar nesses lugares, através do nosso testemunho. Eu me lembro, no meu trabalho, eu fui muito zombado, somente logo quando eu me converti, no início da minha conversão. Mas eu permaneci fiel a Deus. Eu não me afastei por causa daquelas coisas. Eu até orava por aquelas pessoas. Porque Jesus fez assim, quando zombavam dele, quando cuspiam nele, né? Ele falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Essa tem que ser a nossa oração. Como servo de Deus, neste mundo. Nós temos que ser fiel a Deus, meus irmãos. Quando Deus manda Jonas ir para uma cidade chamada Nínive, porque Deus sabia que aquela cidade era uma cidade de muita promiscuidade, muita violência. Era um negócio terrível. Os historiadores falam que naquela cidade de conquistadores, quando eles entravam em outro lugar e conquistavam aquele lugarejo, aqueles homens que não queriam ser subjugados por eles, eles amarravam seus braços em cavalos, né? E os pés ao contrário, né? O cavalo também chicoteava os cavalos. O que ia acontecer? Desmembrava a pessoa viva. Isso faz hoje aí em algumas comunidades. Você não sabe, mas acontece isso hoje. Acontecia um tempo atrás lá na favela, no Rio. Desmembra a pessoa viva. E nessa cidade eles faziam isso. Mas Deus queria que ele fosse lá, então não foi no lugar. Foi para tarde. Deus fez que tivesse uma tempestade. Nessa tempestade tiraram a sorte, caiu sobre Jonas que estava lá dormindo, jogaram ele dentro d'água, o peixe engoliu ele, cuspiu lá onde ele tinha que ir. Teve que passar por esse processo dentro da barriga do peixe. Porque é naquele lugar que Deus quer que você esteja, para você ser um instrumento de graça, um instrumento de glória na vida daquelas pessoas. Deus vai te usar. Amém? Essa semana teve um rapaz lá em casa, a gente estava conversando antes, né? Ele está firme na igreja, Mauro, mas o apelido dele é Maurão, está numa igreja lá no Cenário. Esse menino foi criado sem mãe, sem pai, foi criado de uma maneira muito ruim. Era colega do meu filho, enquanto parecia lá em casa, era pequeno, e a gente dava comida a ele, aquela coisa toda. Eu nem lembrava mais disso. Ele lembrou que chegava lá, eu falava para a menina: dá comida aí. Ele e os outros lá, porque já a família toda desestruturada, aquela coisa toda. Hoje ele é um servo de Deus. Ele, a esposa, estão firmes na igreja. E nós rimos muito com ele, mas eu ri da barriga doer. Estava eu com o pastor Marco lá, que estava conversando, contou a história de como ele foi batizado pelo Espírito Santo, foi numa casa lá no Morro da Mangueira. E ele contou umas histórias lá que é de chorar e de rir, a experiência que ele teve. Um negócio assim, absurdo, né? Mas eu fico feliz, né, de ver que você estende a mão para uma pessoa, uma criança, naquele momento mais difícil da sua vida. A mãe dele morreu, o pai dele não quis. Já tinha arrumado uma mulher, não quis cuidar dele, ele foi morar num porão, ele morava no porão da casa da tia, da avó. Mas o caminho de Deus, amados irmãos, não são os nossos caminhos. Deus criou situações. Eu acredito também que tudo foi resposta de oração, porque esses meninos todos, que já são homens agora, sempre lembravam nas orações, às vezes trazia até para a igreja. O que Deus vai fazer depois, nós não sabemos. Eu acredito que eu fui também motivo de oração para muita gente. Eu fui um perturbador de Israel. Você entende o que é isso? Todos os irmãos da Assembleia de Deus, numa lojinha lá no Rei da Rainha, ficavam lá com a porta fechada, e eu não entendia aquilo, falando em língua lá, cantando louvores, e eu pegava um ferro, eu os coleguinhas, né? Ia lá no porta de aço e passava assim, e saia correndo. E ficava escondido, daqui a pouco parecia um obreiro para ver quem era. Aí fechava a porta, aí fazia de novo, fazia. Eu acredito que eles devem ter orado por mim sem me conhecer. Eu acredito.
não é? Porque Paulo foi perseguidor do povo de Deus, chamado Paulo de Tarso. Tarso era uma cidade. O que Deus fez? Transformou ele num servo e falou: você agora vai ver o que é bom me seguir. E veio a ser um dos maiores apóstolos. Então eu acredito que a igreja é justamente isso. O nosso papel, amados irmãos, não é discutir com ninguém, brigar com ninguém, dar mal testemunho. O nosso papel é orar pelas pessoas, é interceder por aquelas pessoas, é ter misericórdia por aquelas pessoas, não desejar mal àquelas pessoas, porque Jesus, Ele não fez isso, não nos ensinou a fazer isso. Eu queria compartilhar aqui também de uma fala do apóstolo Paulo com respeito a uma igreja, os irmãos que davam excelente testemunho, e houve uma repercussão muito grande naquela redondeza, nas cidades vizinhas, devido ao que aqueles irmãos estavam fazendo, praticando. Quer ver? Volta um pouquinho aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo de número 2. Vocês acharam? Tem primeira e tem segunda, fica depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 2, quando Paulo faz ações de graça, ele diz assim: dão-me sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordamos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos, irmãos amados de Deus, a nossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo, olha só, para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por todas as partes se divulgou a vossa fé para com Deus, até o ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois ele mesmo, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para a guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aleluia. A repercussão do testemunho desse irmão. Que bom quando você escuta de alguém a qual você evangelizou, é isso? A qual você ensinou, a repercussão que está tendo em alguns lugares do testemunho daquela pessoa, mas ela passou pelo crivo do teu ensinamento, do teu tempo que você deu para falar, para evangelizar aquela pessoa, para orar por aquela pessoa, e hoje você se sente feliz. Paulo estava feliz dessa repercussão, porque no versículo 5 ele fala: porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então aquilo que Paulo passou para eles, eles estavam colocando em prática, e é assim a vida cristã. Nós ensinamos os mais novos, eles vão aprendendo, e através de nós, por isso o perigo dessas pessoas doidas que existem por aí ensinam coisa errada. A Bíblia fala da responsabilidade dos que ensinam, e eu tenho muito temor a Deus quanto a isso.
Tanto é que a nossa igreja esse ano completa 38 anos aqui nesse bairro do Coelho da Rocha. 38 anos pregando o Evangelho, ensinando pessoas. Há muitos que já estão em outros lugares, servindo a Cristo, mas tiveram a primeira caminhada nessa igreja. Passaram pelo crivo do ensinamento e hoje estão servindo a Cristo em outros lugares, fazendo aquilo que aprenderam. E esses homens, essas pessoas dessa igreja fizeram assim. E houve uma grande repercussão. O versículo 8 fala: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de apresentar coisa alguma. E no versículo 9 diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixamos ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. A repercussão. Quantos trabalhos nós fizemos aqui em Coelho da Rocha, de ir nas casas das pessoas orar. Eu lembro que naquela época ele estava assim, vamos dizer assim, no patamar de entrar nas casas, as pessoas permitiam, né? Algumas irmãs nossas que estão descansando no Senhor, e nós orávamos, a gente botava a mão nas paredes das casas, estava nos quartos, estava no banheiro, e nós queríamos inundar aquelas casas da presença de Deus. Algumas irmãs iam comigo, irmã Marida, falecida irmã Marida, irmã Silvinha, a irmã Silva aqui do lado, agora está em Nova Iguaçu, irmã Elza e outras irmãs, e o irmão que podiam ir, e onde mandavam nós íamos. Subia esse morro ali, não sei como é que tem aquele morro ali. Na época não era calçado, era barro, chovia, às vezes a gente subia, tinha que fazer uma correntinha para subir, segurando o outro, escorregava, lama, chegava na casa da pessoa com o pé cheio de lama, mas íamos fazer o que tinha que ser feito. E fazíamos, porque essa é a obra do Senhor. Não é a quantidade, mas não é a qualidade daquilo que você aprende através da palavra. Eu sempre digo aqui, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é simples. O homem é que complica, inventa história, cria coisas. Está enjoado de ler a Bíblia e começa a criar coisas, situações. E a Bíblia é muito clara quando fala: ai daquele que acrescentar um tio ou tirar um tio da minha palavra. É continuar falando, porque a Bíblia, ela não tem a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu já disse aqui várias vezes que é o único livro que você compra, que o autor vai com você para casa. Qualquer livro que você comprar, a única coisa que você pode levar para casa é o autógrafo daquele autor. A Bíblia não. Quando você compra uma Bíblia, você ganha uma Bíblia de presente, o autor vai com você junto. Onde quer que você estiver, ele está contigo. É o único livro, mais nenhum, porque é a palavra do Senhor. Toda a palavra, você vai ver se vai em de Timóteo, quando o apóstolo Paulo fala que toda a palavra é inspirada por Deus. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus, foi para o nosso ensino, foi para o nosso aprendizado. Então aqui, voltando ao Apocalipse, quando fala, no 144, fala dessas pessoas que foram, no linguajar popular, puritanas no bom sentido. Aqui no versículo 4, do capítulo 14 de Apocalipse: são esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Por pessoas especiais. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, que Deus escolheu a gente com todas as nossas falhas e defeitos, amém? Com todas as nossas mazelas, nós fomos alcançados pela graça do Senhor, amém? A graça nos alcançou. Nós éramos sujos, trapos de imundícia. A nossa justiça é considerada assim, você vai ver isso lá no livro de Isaías: trapos de imundícia. Ou seja, não serve para nada, mas a graça de Jesus nos alcançou, e a cada dia nós estamos vivendo de fé em fé e de glória em glória, lapidados
pelo Espírito Santo, Ele vem lapidando os nossos corações. Não é? E assim nós vamos caminhando. O que Ele quer de nós, como diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, é que possamos ir até o fim. Quando fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que todos nós em Cristo possamos perseverar até o fim, permanecer fiel a Ele. Em meio a todas as lutas, dificuldades que possamos atravessar, que você permaneça até o fim, meu irmão e minha irmã. Que você não desista, que você persevere, porque a promessa do Senhor é que Ele vai continuar conosco. Filipenses 1,6 fala que a obra que Ele começou a fazer em nós, Ele há de completá-la. Então aquilo que Ele começou a fazer desde aquele dia que eu me rendi a Cristo, Ele vai completar um dia. Por isso que eu sempre falei na igreja e falo hoje aqui também, a maior vitória do cristão é quando ele morre. E isso, pastor, é verdade. Quando o cristão morre, o diabo não pode fazer mais nada. O diabo perdeu, o céu ganhou. Essa é a maior vitória do cristão. Essa é a maior vitória. Mas nós, com Cristo ainda vivo neste mundo, somos tentados todos os dias. E se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos ligados em Deus, nós podemos perder. Nós podemos nos afastar, como muitos têm se afastado. Quando houve essa pandemia que ficou 2 anos aí, o mundo inteiro, com essas coisas, falávamos até que, poxa, agora quando a igreja voltar, vai voltar com mais força, que nada. Muitos nem voltaram. Muitos não voltaram. Mas é exatamente isso que o diabo quer, que nós nos afastemos da presença de Deus. O papel dele, como diz lá em João 10:10, é matar, roubar e destruir. Matar não no sentido físico não, principalmente no sentido espiritual. Roubar a fé das pessoas, tirar ela da comunhão do Senhor, não permitir que ela tenha qualquer contato com as coisas de Deus, afastá-las da presença do Senhor e fazer com que ela ame mais o mundo do que a Deus. E isso tem acontecido, infelizmente. O número de pessoas que vêm para Cristo é muito menor do que aqueles que se afastam de Cristo. Por outro lado, eu vejo também o nosso Senhor fazendo uma peneira, separando. Mas louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você está aqui, meu irmão, minha irmã, porque você tem perseverado, amém? Você tem permanecido fiel a Deus. Em meio às suas lutas, às suas dificuldades, você tem carregado a sua cruz. E você não tem desistido. O meu conselho é que você permaneça fiel a Deus. E aqueles que ainda não fizeram uma aliança com Cristo, é o momento de você abraçar a fé em Cristo. Não sabemos o dia de amanhã. Após a morte, segue o quê? O juízo. Nós não sabemos. Mas, como diz Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Nós não perdemos nada em Cristo. Temos que fazer o que Paulo fez. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, louvado e glorificado seja o teu nome, pela tua palavra ministrada nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, para que nenhum de nós venha cair para a direita ou para a esquerda, ou muito menos voltarmos para trás, mas que possamos seguir em frente. Possamos, Deus amado, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Possamos ter a nossa vida pautada nos teus ensinamentos e continuar a ter prazer de estarmos juntos, formando um corpo chamado Corpo de Cristo, que é a tua igreja, e louvarmos e glorificarmos o teu nome. Meu Deus e meu Pai, toma em tuas mãos cada vida aqui presente, os nossos visitantes, as pessoas que vieram aqui, ó Deus amado, prestigiar a consagração da Maria Luísa, os avós, enfim, toda a família reunida nessa manhã. Eu peço por essa família, Senhor. Eu peço por cada um deles,
Guarde-os livres do mal, onde quer que eles estiverem e forem, esteja a presença do Senhor. Não permita que nenhum deles, ó Deus amado, venha se perder neste mundo, mas que eles possam um dia também poder estar na tua casa, te seguindo e te servindo. Se for aqui, bem; se não for aqui, possa ser em outro lugar, um lugar idôneo, onde a tua palavra é pregada, ministrada, palavra genuína, palavra de Deus. Pai querido, peço também, se adentrou neste lugar uma pessoa com alguma enfermidade, eu já quero anular agora a enfermidade. Eu quero desligar pelo poder do nome de Jesus, que toda doença caia por terra, em nome de Jesus. Tu possa operar neste momento com os teus sinais e prodígios, curando o enfermo, ó Deus amado, que o doente sai daqui, ó Deus amado, curado para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tua paz possa reinar em cada coração, em cada vida aqui presente, em cada lar aqui representado. Por aqueles que não puderem estar aqui também, eu peço pela vida deles. Meu Deus, meu Pai, quero te pedir pelo diácono César, irmã Cátia, que estão lá no Parque do Cabo, lá em Angra dos Reis, seja com eles lá. Eu sei que hoje também estão lá, indo na igreja. Ó Deus amado, coloca a vida deles em tuas mãos, possa guardá-los ao retornarem para o Rio de Janeiro. Peço isso no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos um amém? Fico de pé, meus irmãos.
chamando aqui a minha cara metade, ela fez aniversário essa semana. Eu sempre digo na igreja que o maior presente que você pode receber no dia do seu aniversário é a oração. Isso quer dizer que você não possa dar um presente a ela. Porque a oração ela não fica vagando por aí, amado. A Bíblia fala, no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, que ela fica com as taças de ouro. Com taças de ouro. Hein? Tem suas mãos para cá, amado Deus. Pai querido, obrigado por mais um ano de vida que tu concedeu e tem concedido a minha esposa, que esta semana, no dia 6, completou mais um ano na tua presença. A alegria dela é a nossa alegria, principalmente a minha também. Esses anos todos de convivência, de vida matrimonial, ó Deus amado, eu sou grato ao Senhor pela vida dela. Em meio a todas as dificuldades e lutas que passamos, o Senhor tem estado conosco. E isso é muito importante para nós. Talvez não, é a coisa mais importante. É a tua presença em nossas vidas. Que possa continuar guardados a vida da Jandira, onde quer que ela for estiver, com respeito à sua saúde. Nós acreditamos no milagre do Senhor. E nós, ó Deus amado, ficaremos aqui gratos aos outros anos e tantos anos de vida que tu vai conceder ainda a ela. Na tua presença e também junto comigo. Como sacerdote agora e como pastor e ministro do Evangelho, eu abençoo a vida da minha esposa. Eu abençoo, ó Deus amado, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém? Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir o pastor Natanael para nos pedir uma palavra de oração. Eu queria estar lá cumprimentando você, né? Esses dias sem estar na igreja. Eu quero cumprimentar você na saída. Nada tradicional. Deus é bom, que bom estarmos aqui, podemos desfrutar dessa manhã, de ser alimentados. E agora, aqueles que vão estar de noite, nosso culto é às 18 horas, tá? E quem não puder estar conosco, né? Tem uma excelente semana já alimentarmos para voltar na terça-feira para voltar em oração às 19h30 e quinta-feira para uma nova carta de energia, às também 19h30. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe rica, abundantemente, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, no nome de Deus. O de Deus, amém. Quentinha, vai chegar aqui por volta de meio-dia, né? Quem comprou suas quentinhas, por volta de meio-dia está chegando aí, tá?